Olá, sou Leonan Fiuza, bem-vindos de volta ao canal. É um prazer enorme ter vocês aqui mais uma vez. Eu queria começar dividindo com vocês o quanto eu me sinto contente em estar aqui podendo falar, podendo dividir com vocês a minha experiência, a minha perspectiva, o meu entendimento de tudo que eu passei, de tudo que eu aprendi na minha vida. Eu costumo dizer que eu aprendi a tomar as decisões erradas primeiro, a fazer as experiências e fazer as escolhas que não me levaram ao que eu queria construir na minha vida, mas que sem dúvida nenhuma também me deram uma bagagem, me deram uma quantidade de experiência para poder dividir, para poder aprender, para poder praticar tudo aquilo que eu tenho passado para vocês sobre o amadurecimento, o assumir a responsabilidade sobre si mesmo, a comunicação, a autoanálise. Eu tive que passar por um período grande de autoanálise, por uma estrada difícil de reconhecer as minhas próprias dificuldades, de reconhecer os meus próprios padrões que não eram aqueles que eu queria cultivar depois que eu me tornei adulto. A gente, todo mundo, quando estamos crescendo, quando estamos no nosso processo de, de criação, passamos por esse período onde a gente absorve e fazemos nossas escolhas do que vamos criar na nossa vida, de como a gente vai criar, de como a gente vai se comportar e de como a gente vai levar nossas escolhas, como a gente vai modelar o nosso comportamento, nossa maneira de ver, nosso padrão comportamental e isso vai determinar nossas escolhas e o nosso direcionamento em vida. E eu passei por esse processo de desconstrução até chegar naquele indivíduo, naquela criança, onde eu pude identificar esses padrões, esses processos e ali então começar a ser o adulto maduro para mim mesmo. Começar a me conduzir da maneira como eu acredito que a minha vida tenha que ser, baseado nos meus valores, nos meus princípios, baseado nas minhas experiências, do que eu fiz e não me trouxe o resultado que eu queria, porque eu já tenho essa bagagem de fazer escolhas, de tomar decisões, de me aventurar e de ter experiências, e nada disso me deu um resultado final ou um resultado que eu realmente quero criar na minha vida. Eu passei por muitos países, passei por várias experiências sociais, experiência de interação, e isso tudo foi muito enriquecedor porque me deu uma bagagem gigante. Eu sou muito grato a tudo que eu fiz, mas agora eu estou num momento da minha vida onde eu preciso estar alinhado comigo mesmo, estar alinhado com os meus princípios e valores e vivê-los. Tudo aquilo que eu sinto, que eu vejo dentro de mim, eu preciso pôr em prática do lado de fora. Eu não posso mais deixar que a minha expectativa, que a criação da minha realidade venha de fora, mas que sim eu seja o adulto maduro o suficiente para criar para mim mesmo a minha própria vida. E me faz muito feliz, muito contente, muito satisfeito poder estar aqui sentado dividindo e encontrar pessoas interessadas como você que queiram participar, que queiram entender esse processo, que queiram dividir esse momento comigo e que estão abertas a trabalhar em si mesmos, a encarar essas próprias dificuldades baseada no que eu tenho para oferecer de alimento, de questionamento para você mesmo, para que você possa de repente olhar para a sua própria vida com esse olhar autoanalítico e identificar na sua dinâmica, na sua experiência, na sua realidade, quais são os seus padrões, quais foram as suas construções mentais e as suas experiências que te levaram de repente onde você quer, mas que talvez não estejam funcionando tão bem para você. Acontece muito que a gente passe quase a nossa vida inteira achando que a gente está fazendo certo porque a gente tem recebido validação do externo. Aqui eu já começo a entrar na nossa conversa de hoje, que vai ser sobre comunicação. Então é muito normal que a gente
passe toda a nossa vida recebendo validação do externo e assim acreditando que estamos fazendo uma coisa positiva, uma coisa verdadeira. O que é altamente enganoso. Você pode passar a sua vida inteira recebendo validação do externo porque você está colocando a validação do externo como prioridade na sua própria vida. Então você acaba se modelando, você acaba se corrompendo, você acaba se manipulando e manipulando os outros para que você receba essa validação do externo. Mas não quer dizer necessariamente que a sua vida, as suas ações, as suas decisões represente o que você quer criar para você, de fato. Que isso vai te levar na direção de uma realidade que está de acordo com seus valores e princípios. Se não está acontecendo isso para você, se você não está criando uma realidade que vai te levar na direção dos seus valores e princípios, de uma vida íntegra, baseada naquilo que você acredita, naquilo que você quer, em um determinado momento você vai buscar a autossabotagem, você vai buscar destruir tudo isso porque não te representa, ou você vai aceitar todas essas frustrações e vai viver cada vez mais uma vida limitada, pesante. Você vai se contentar com aquilo que você tem e talvez se desestimule, se perca um pouco do interesse da vida e tá tudo bem como é, como eu não posso mudar e tenho dificuldade de assumir a grande responsabilidade de encarar os meus próprios erros e fazer as mudanças que são necessárias e que são precisas para poder criar uma dinâmica diferente na minha vida a esse ponto onde eu estou, independente do seu ponto, você acaba se sentando. Você senta ali e fala, o que é? Agora é isso, não tem mais o que eu possa fazer, me basta agora só fazer o melhor que eu posso fazer dessa situação. E talvez o melhor que você possa fazer dessa situação seja mudar, seja encarar suas próprias dificuldades. Então, tudo vai passar pela sua comunicação. É lógico que você vai escutar de muitas outras pessoas falando, isso vai passar pelo seu sentimento e emoção. É lógico, o seu sentimento e emoção, mas em todo momento a gente vai sentir e a gente vai estar em contato com essas emoções. Mas o como você se comunica e como você comunica com o externo que vai representar qual é a sua dinâmica comportamental e mental, as suas crenças, os seus padrões de reflexão, os seus padrões de interação com você mesmo e com o mundo. É baseado na sua comunicação, como você fala consigo mesmo e como você fala com o externo. Se você consegue É lógico que você consegue, vamos falar a verdade. Você consegue perceber quando você está contando uma mentira, quando você está se enganando, quando você está fazendo um certo tipo de movimento ou um tipo de interação que é só para concordar com o que está ao seu externo ou só para validar uma coisa que você está fazendo, que é uma situação para tirar como posso dizer em português? Para tirar uma validação ou um benefício a curto prazo. Então você se manipula, você se vende, você se corrompe, você mente para você mesmo. Então tem toda essa interação. Você faz isso, se você faz isso para você, com você mesmo, você faz isso do lado de fora. Não tem outra maneira de existir. Se você se vende, se traz, se abandona, você faz isso do lado de fora. Então, o que acontece? Você identificando na sua comunicação, na sua própria conversa interna e na sua conversa do lado de fora, você sendo dentro de você, criando dentro de você como se fosse na sua consciência, sabe? Aquele adulto, aquela pessoa que está observando a sua própria comunicação, onde você vai ter determinados momentos que você vai se pegar falando com você mesmo de um modo onde você não está se suportando, ou não está se suportando, em português é um outro sentido, não está sendo, não está se apoiando, não está te levando para um direcionamento onde isso vai te trazer uma interação saudável. Então você vai se reconhecer nesses momentos, você vai levar
a alguns segundos a identificar essa dinâmica de troca interna, onde você vai se colocar de repente numa posição de vítima, ou você vai repetir afirmações que vão te dar um sentido. Vou usar exemplo do meu sentido, que é, por exemplo, eu me senti que eu não podia há muito tempo fazer parte. Então, para mim foi muito normal desde sempre, não excluindo a minha infância, mas a minha infância também foi muito de ser levado de um lugar para o outro, de não me sentir parte, de ouvir que eu era diferente, que eu tinha que me adaptar às circunstâncias que eram. De certa forma, a gente tem que se adaptar onde as circunstâncias que são, mas a minha referência foi de que eu não fazia parte, que eu deveria estar sozinho, ou que eu tinha que agradar as outras pessoas ao meu redor para poder receber a validação e a importância e a atenção. Então, isso acabou me fazendo criar um comportamento e uma crença que eu sou diferente e eu não mereço fazer parte, ou eu não tenho que fazer parte de um grupo ou de uma sociedade, ou quase que eu preciso me manipular e me comportar de uma certa maneira para receber validação, e o que é totalmente fraco, vazio e destruidor como caráter, vamos dizer assim, para colocar muito fácil, muito prático. Então, na sua vida, você vai identificar essas comunicações que vão representar qual é a sua determinação, qual é a sua crença principal sobre você mesmo. Se você acredita que você não merece carinho, não merece ser amado, que não faz parte, que você é diferente, que você não é ok, que você não é bom o suficientemente para receber validação, para ter uma vida digna, para ter uma vida boa, ou você consegue identificar outros padrões que sejam na sua própria comunicação. Eu estou dando alguns exemplos de padrões, mas não quer dizer exatamente que sejam os seus, ou que sejam só esses que existam. Existem muitos outros, mas eu não quero fazer uma lição aqui onde eu vá entrando como se eu estivesse fazendo uma aula de análise transacional, de análise pessoal, onde você vai identificar todos os padrões possíveis. Se você quiser saber um pouco mais, você vai buscar na análise transacional do Eric Bernet. Você vai buscar e você vai entender muito sobre isso. Você vai conseguir ver muito do seu jogo de criança, de adulto e de pais. Não sei como falar isso em português, genitore. Então você vai identificar na sua comunicação interna, na sua comunicação externa, todos os seus padrões comportamentais e mentais, todas as suas falsas crenças, tudo aquilo que você determinou que fosse ser a sua realidade de vida. Às vezes você pode ter crescido com exemplos como os meus, de repente que você tem uma necessidade de se modelar, de se manipular para receber a validação, ou você cresceu de repente com uma mãe, com um pai que te negavam carinho, que te negavam atenção, então você precisava fazer alguma coisa para receber essa atenção, você nunca foi validado pelo que você era de verdade, então, ou não validado pelo que você era de verdade, mas receber a validação independentemente do que você fizesse, mas para você receber a atenção você precisava agir de acordo com os princípios deles, ou com o que eles acreditavam que seria o melhor. E isso acontece com todo mundo, é inevitável. Não aqui dizendo isso para desmerecer os meus pais ou os seus pais, mas isso acontece para todas as pessoas, faz parte do ser humano quando está criando um outro indivíduo. Mas é você se perguntar quem é você e o quanto você está desenvolvido para interagir no crescimento de uma outra pessoa. Isso também faz parte do
do seu próprio questionamento de amadurecimento, de autoanálise, o quanto você de repente precisa reconhecer a necessidade de trabalhar em você mesmo para que você seja a melhor versão de si, para poder dividir com seu filho, sua filha, ou o indivíduo que está ali necessitando de você, seja ele criança ou seja ele adulto. O que você consegue ser de verdade para passar para as outras pessoas? Isso vai passar dentro dessa autoanálise. Como é que você comunica isso para você? Como é que você comunica isso para o lado de fora? Então você precisa criar um mecanismo de reconhecer essa sua comunicação interna, de reconhecer quais são os seus padrões mentais que vão aparecer dentro da sua comunicação interna e externa, e ali sim começar a trabalhar, identificar quais são as repetições de afirmações que você faz para você mesmo quando você se sente de uma determinada maneira. Você vai com o tempo, repetidamente, diariamente, isso de repente aumenta mais a eficácia de uma autoanálise se você está vivendo nesse momento, por exemplo, numa situação estressante. Porque você vai ter muitos sentimentos conflitantes dentro de você e você vai conseguir revivê-los e identificá-los com mais frequência. Mas serve para todos, até quem está numa situação positiva. Então, você identificando esses sentimentos atrás da sua comunicação, você vai identificar primeiro na sua comunicação, depois você vai identificar o seu sentimento. Geralmente acontece assim, porque quando você sente alguma coisa, você fala com você mesmo. Então, o que isso representa? Onde é que está conectado? O como você fala com você mesmo dentro daquele determinado sentimento vai estar conectado de qual foi a sua compreensão do que você precisava fazer e do que você precisava ser quando você se sentia daquele jeito. Então você vai começar a fazer essa ligação de pontos e de repente buscar no último ano como você se sentiu da mesma maneira, como você falou com você mesmo da mesma maneira em uma situação parecida. Aí você estica o elástico um pouco mais, você vai para 5 anos atrás, o quanto se você consegue reconhecer uma determinada circunstância, uma dinâmica que representa a mesma dinâmica e circunstância que você está vivendo agora, de sentimento, de interação, e depois você volta na sua adolescência, você volta na sua infância e vai buscando esses padrões onde você se sentiu do mesmo jeito com dinâmicas semelhantes. E você vai conseguir reconhecer a sua história, o que você determinou que fosse ser a sua vida. Você vai perceber, até você conseguir chegar na sua infância, na última lembrança, digamos assim, ou na primeira lembrança, que você vai conseguir reconhecer o que você determinou que seria a sua história, o seu padrão comportamental, o que determinaria a sua interação com o externo. Então ali você vai conhecer e reconhecer uma determinada coisa. E essa determinada coisa só vai ser mudada quando você, nesse presente momento, como adulto, escolher estar atento para se conduzir em certas circunstâncias ou nas circunstâncias que acordam esse tipo de sentimento em você de uma outra maneira, de você aprender com os seus erros, aprender com o seu comportamento e resposta dentro dessas experiências. O que você fez, como é que você respondeu para isso durante todas as vezes que você experienciou essa dinâmica? O que você fez? Como é que você se anulou? Como é que você não assumiu responsabilidade por você mesmo? Como você se tratou? Aí você vai se perguntar como é que faria um adulto maduro, baseado nos meus valores e princípios, como ele se comportaria? Como ele cuidaria dessa criança que está se sentindo desse jeito e está vendo isso acontecer repetidamente na vida desse indivíduo? Como esse adulto maduro se comportaria? O que eu preciso aprender? Isso é grande. O que eu preciso aprender para poder dar a mim mesmo aquilo, uma possibilidade diferente daquilo que eu preciso? Talvez eu tenha que aprender a me comunicar, talvez eu tenha que aprender a interagir
Talvez eu tenha que aprender a me validar. Talvez eu tenha que aprender a dizer verdade. Talvez eu tenha que aprender a ser honesto. Talvez eu tenha que aprender a ser íntegro. Tem tudo uma quantidade gigante de coisas que nós damos por verdade, eu não sei como por esse contato, nós damos que já está ali dentro da gente e que realmente não está. Às vezes você ser honesto, ser íntegro e falar a verdade não é exatamente tão fácil assim como a gente imaginou que fosse. Às vezes o nosso medo de falar a verdade está completamente ligado ao medo de rejeição. Que se eu falar a verdade eu não vou ser aceito. E quanto você consegue ser forte o suficiente para estar sozinho, para aceitar e assumir a responsabilidade sobre si mesmo, independente de se tem alguém ao seu lado te confirmando isso? Como é que você se sente numa possível situação de solidão, de estar solitário? É uma questão que você tem que ver dentro da sua dinâmica, o que essas mudanças e o que certos comportamentos que de repente não são tão automáticos para você, mas que representam a sua vida, a vida que você quer, os seus valores e princípios, o quanto a absorver e adotar esse tipo de comportamento representa uma mudança no seu externo. Está disposto a assumir esse desafio de ser de verdade o que você deseja ser, o que você quer ser, ou você também é só um falador? Tá só ali para falar, tá para receber a validação, mas na verdade você não está de fato disposto a desenvolver essa capacidade e essa habilidade e assumir a responsabilidade de criar a sua vida de acordo com seus valores e princípios. Você está se colocando numa posição de criança ainda, onde você está esperando alguém chegar na sua vida para dar o que você quer, para criar a vida que você acredita que mereça. Então se isso vai acontecer para você, você vai se manipular. Você vai se manipular para poder, quando você identificar alguém que possa te dar o que você deseja, identificar inconscientemente, tá? Não estou falando de identificar conscientemente, mas às vezes você vai identificar conscientemente através do que você vê na pessoa. O seu inconsciente vai te dizer, essa pessoa tem o que eu preciso. E você inconscientemente vai se manipulando para poder atrair atenção e se apoiar nessa pessoa. Quase usar essa pessoa como um pai e mãe. Então, o que você quer? Você quer se apoiar? Você quer você vai passar sempre nesse comportamento de usando outras pessoas e outras circunstâncias como a sua muleta para te levar para frente? Ou você vai assumir a responsabilidade de caminhar com as suas próprias pernas e criar para você mesmo a vida que você deseja? Atenção, isso vai estar de passo em passo e sempre ligado à sua comunicação. A sua comunicação vai determinar o seu processo de autoanálise, vai determinar o reconhecimento das suas decisões, de comportamentos, de circunstâncias de vida, do que você vai experienciar, e vai determinar como você vai se conduzir no futuro. Quando você identificar essas coisas que a gente acabou de falar sobre o passado, você vai identificar na sua comunicação uma mudança. Se você está conseguindo mudar a sua comunicação interna e a sua comunicação externa no seu dia a dia, ou você está voltando para o mesmo padrão vitimista, o mesmo padrão de manipulação e de uso das outras pessoas como seus pais. Então, vamos acordar, vamos praticar tudo isso dentro da gente, assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa comunicação, que isso vai, sem dúvida nenhuma, ajudar a criar uma realidade melhor, mais satisfatória,
mais positiva, mais íntegra e mais valiosa para nós mesmos e também para o mundo. Se vivemos assim, o mundo também agradece e as pessoas ao nosso redor vão agradecer muito também, inconscientemente. E uma coisa é relembrar que você só pode fazer por você mesmo. Você não pode fazer por ninguém, nem pelos seus filhos. As pessoas, elas vão viver o que elas precisam viver no momento que elas estão. E você que aprenda a tomar responsabilidade e a controlar suas próprias ações e a sua própria vida. Você vai identificar na sua vida o que você pode controlar, ótimo, e o que você não pode controlar e o que você não pode fazer para mudar, é o que é. E às vezes isso vai depender, cortar um braço para poder sobreviver e criar a vida que você quer, que você tenha a força necessária para encarar a realidade como ela é e dizer, é isso. Porque quanto mais você for forte para fazer essas decisões, para tomar essas decisões, melhor você cria o seu mundo e melhor você vai influenciar as pessoas num longo prazo. Por mais que seja duro no momento, mas no longo prazo vai valer a pena, ok? Confia, acredita, porque a mudança ela é rápida. A mudança em si ela é rápida, ela é muito eficaz e ela é valiosíssima. Vamos resumir com essa palavra. Espero que vocês tenham gostado e uma grandíssima semana e que vocês consigam seguir na sua semana forte e com coragem para afrontar e para reconhecer tudo que precisam reconhecer dentro de você para a mudança para melhor. Um abraço, se cuida!